janeiro 13, Gênesis 32. É quando o nome de Jacó é mudado para Israel. Labão foi para o caminho dele, Jacó foi para o caminho dele, só que na direção do Jacó vieram anjos do Senhor. Ele viu um acampamento de anjos. E ele falou, nossa, esse lugar aqui é um acampamento do Senhor. Aí botou o nome ali de Manaim, porque tinha muitos anjos. Que coisa maravilhosa. Isso já era um prenúncio de Deus para ele, para acalmá-lo, né? Deus mandou esses anjos na direção do Jacó para acalmá-lo, porque ele estava extremamente nervoso, angustiado, com medo do Esaú. Porque ele tinha que encarar o Esaú agora de qualquer maneira, não dava para ele ficar fugindo mais, né? Ele ficou esse tempo todo se sujeitando àquela situação desagradável com o Labão, por medo de voltar para casa e ter que enfrentar o Esaú matá-lo, né? Porque o Esaú tinha prometido matá-lo porque ele tinha roubado a bênção dele. Então era melhor ele ficar sujeitando ali, sofrendo, mas vivo, do que encarar o Esaú e morrer. E a semente morrer, que o medo dele era de perder, né? Embora ele soubesse, a gente sabe que Deus cumpre a palavra, mas o ser humano, ele é muito bobo. O ser humano, ele acredita, mas não acredita. O único que acreditou firme mesmo foi Abraão, né? Aí, o que ele faz? Ele pega um mensageiro dele, Jacó, e manda ir falar com Esaú, lá na terra de Esaú, em Edom. Vou acabar lá com esse problema, porque ele não aguentava mais aquela angústia, ele tinha que resolver aquela pendência de qualquer maneira. E mandou o mensageiro dele dizer assim, olha, fala lá para Esaú que eu peregrinei muitos anos aqui nessa terra, mas agora eu estou voltando, eu tenho muitos rebanhos e eu preciso do favor dele. Eu quero ter o favor dele, eu quero o perdão dele, que estava dizendo, na verdade, né? Estava pedindo perdão. O mensageiro foi, levou o recado, voltou dizendo, olha, o Esaú está vindo aí com 400 homens. Aí o Jacó tremeu nas bases. Falei, é hoje que eu vou morrer. O que ele fez? Separou tudo que ele tinha em 2 grupos, porque ele pensou assim, se o Esaú destruir um, o outro vai se salvar. E a semente vai ficar para a posteridade, né? A semente vai multiplicar e frutificar conforme Deus te havia prometido. E fez uma oração. Uma das orações mais bonitas da Bíblia. Essa oração que, no desespero, o Jacó fez. A oração é assim. Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaac. Os dois, né? Meu pai. Ó Yahvé, Yud Rei Vav Rei, Senhor, Adonai, que tu que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, que serei contigo, te farei bem. Sou indigno, não mereço a tua bondade, a bondade com que tu me tens tratado. Quando eu atravessei o Jordão, eu tinha um cajado, agora eu tenho 2 caravanas. Livra-me da mão do meu irmão Esaú, porque temo que ele me mate, e as minhas mulheres e os meus filhos. Tu que me disseste, te darei bens e te darei uma descendência tão numerosa quanto a areia do mar, que não se pode contar. Livra-me do meu irmão Esaú. Foi essa oração que ele fez. Ele finalmente se voltou para Deus, entregou a Deus o problema que ele tinha. Que ele tinha que enfrentar de qualquer maneira, não dava mais para ele viver com aquilo. Né? Chega uma hora que a pessoa precisa mesmo enfrentar o problema. Não dá para continuar mais. Tem que encarar e resolver. Aí veio, ele acabou de orar, veio a luz na mente dele. Vou dar presentes, vou mandar presentes para o meu irmão. Porque o presente aplaca a ira. Está lá no livro de Provérbios. Né? Quem todos são amigos dos que dão presentes. Todo mundo gosta de receber presente. Todo mundo gosta. Né? E quando você dá um presente, a pessoa se te olha já de uma forma mais bondosa.
Ele pensou assim, vou mandar presente, porque pode ser que aí ele me aceite na sua presença. A Bíblia, quando fala aceitar na presença, significa ficar junto, ser amigo. Deus, quando Adão desobedeceu, né, ofendeu a Deus, pecou, se desviou da finalidade, né, do objetivo, é uma ofensa. O pecado é uma ofensa a Deus. Deus expulsa ele do paraíso. O paraíso é a presença de Deus. Ele expulsou da presença de Deus. Não vai ficar mais na minha presença, porque você é meu inimigo agora. Então, o Jacó fala, não, quem sabe eu mandando esses presentes, ele me aceite na sua presença. Ele se torne meu amigo de novo, ele me perdoe. Então, buscando o perdão, né? Obviamente, de tudo que ele tinha feito de errado. Porque ele tinha se dado conta, depois que ele passou o que ele passou, o sufoco que ele passou, ele viu o que ele tinha feito com o irmão e com o pai. Né? Ele se deu conta de tudo de errado que ele tinha feito. Ele falou, eu preciso consertar isso, preciso dar uma solução. E o conserto é o perdão. É o perdão que traz a paz. Né? Bom, aí o que ele fez? Ele separou 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos que estavam amamentando, que tinha leite com os camelinhos, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentos. Fez 3 grupos, 3 rebanhos, botou 3 empregados dele, cada um tomando conta de um rebanho, e deu a seguinte ordem para cada um. Primeiro você chega, aí você vai dizer, quando você encontrar com Esaú, e o Esaú te perguntar, quem é você? De quem são esses animais? Você vai dizer, são teu humilde servo Jacó, que está mandando de presente para o seu senhor Esaú. Olha a diferença, a humildade. Ele era todo arrogante. Agora ele vai ser humilde, certo? Aí vai passar o primeiro, aí vai dar um tempinho, ele vai encontrar com o segundo. E você vai falar a mesma coisa. Ele vai te perguntar quem você é, ele vai querer saber de quem são os animais, você vai responder a mesma coisa, sendo teu servo humilde Jacó, para o seu senhor Esaú. O terceiro, a mesma coisa. Não era possível. E depois de tantos presentes, né, ele ia ficar impressionado. Ele não perdoasse o irmão. Mas ainda assim, o Jacó estava muito amedrontado e muito angustiado. Ele falou, eu preciso ficar sozinho, não está dando mais. Aí ele pegou todas as coisas dele, as mulheres, os filhos, tudo que ele tinha, e atravessou o Val do Jaboque. E ficou sozinho. Pensando, né, ele, Deus, como é que ele ia fazer? Isso apareceu do nada um homem e começou a brigar com ele. E ficou brigando com ele a noite inteira. Quando o dia começou a amanhecer, o homem viu que não conseguia derrubar o Jacó, então tocou na coxa dele e deslocou a coxa dele. Ele ficou manco, o Jacó. Aí ele falou para o Jacó assim, deixa eu ir que eu tenho que ir embora. Já está amanhecendo. Aí o Jacó falou, não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Porque ele percebeu que era o anjo do Senhor. Ele estava lutando contra o anjo do Senhor, ele estava lutando com Deus. Ele estava lutando com Deus ali, aquela coisa de nós, quando você tem um encontro com Deus, você tem que confrontar toda aquela coisa errada que você fez, né? Você tem que... aí é uma guerra interna, né? A carne contra o espírito, aquela guerra. Aí o Jacó falou, não, vou deixar você ir sem me abençoar, porque ele queria que Deus tinha que abençoá-la de qualquer maneira, ele queria aquela bênção. Aí o anjo falou para ele, mas como é que você se chama? Ele falou, meu nome é usurpador. Jacó. Aí ele falou, não, você agora não vai mais se chamar usurpador, você agora vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Ele havia tentado obter essa bênção do jeito errado, por atalhos, com homens, né? Lutando com os homens para tentar conseguir tudo do jeito errado. E Deus não que deu, só deu coisa errada para ele. Mas agora ele estava lutando da forma correta. Ele estava se enfrentando e enfrentando a Deus. Ele tinha que ter uma recompensa, e Deus deu a recompensa. Ele quer a bênção que ele tanto queria desde o ventre.
Ele queria aquela bênção desde que ele estava indo no ventre da Rebeca. Lutou com ela, lutou por ela com Isaú, no ventre. Ele lutou com o homem e lutou com Deus para ter aquela bênção. Ele queria aquela bênção para ele de qualquer maneira. Aí ele perguntou para o anjo: e você, como é que se chama? O anjo falou: para que você quer saber meu nome? E abençoou ele. E ele recebeu a bênção. Finalmente, ele recebeu aquela bênção que ele tanto queria. Aí ele falou: aqui eu vi Deus face a face. E deu aquele lugar o nome de Peniel, Tanaim, né? Porque ele tinha visto a face de Deus. Finalmente Deus tinha se mostrado para ele. Deus tinha se tornado amigo dele, como do pai dele, Isaac, e do pai dele, Abraão. Agora sim, ele estava preparado para ser a origem da semente, da espécie que ia abençoar todas as famílias da terra, Israel.